Olá, seja muito bem-vindo ao curso preparatório para concursos da VUNESP. Me chamo Talana e na aula de hoje vou apresentar o tópico Grandezas e Medidas. Dentre as grandezas vou falar sobre quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. E também vou aproveitar esse assunto para falar do próximo tópico do edital, que é a relação entre grandezas em tabelas e gráficos. O que é uma grandeza? Já vimos a definição de grandeza na aula 5 desse curso, foi a aula sobre regra de 3 simples e composta. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido. Por exemplo, quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade, massa, temperatura, corrente elétrica e entre outros. O que é uma medida? Medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber quanto é maior e quanto é menor, por exemplo. Por isso temos que medir. E como exemplos de medida temos o metro, quilograma, litro, segundo, metro quadrado, entre outros. Comparar medidas pode ser complicado se não houver uma padronização da medida. Por isso, o Sistema Internacional de Unidades, com a sigla SI, foi escrito sobre 7 unidades de medidas básicas baseada nas grandezas físicas fundamentais, que são comprimento, que é medido em metros, a massa, que é medida em quilo, o tempo, que é medido em segundo, corrente elétrica, que é medida em amperes, temperatura termodinâmica, que é medida em Kelvin, quantidade de substância, que é medida em mol, e a intensidade luminosa. A partir dessas unidades, se derivam as demais. Nessa aula, vou apresentar apenas essas 3 primeiras e algumas derivadas. A partir desse slide, vou me referir ao subtítulo da aula, que é quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Então, primeiro, vamos ver o que significa a palavra quantidade. É a qualidade do que se pode ser medido ou contado, ou seja, algo que pode ser aumentado ou diminuído. Por exemplo, quantidade de dias, quantidade de pessoas, quantidade de objetos. Geralmente aparece assim nos exercícios. Quantos dias estão destacados no calendário? De acordo com essa imagem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Quantas pessoas foram na reunião? De acordo com essa imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Quantos lápis tem nesse copo? E de acordo com essa imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lápis. Portanto, quando a gente precisa saber da quantidade, geralmente aparece quantos ou quantas na pergunta. Tempo e suas unidades de medida. No Sistema Internacional, a unidade básica do tempo é o segundo, cujo símbolo é o S. 60 segundos é igual a 1 minuto. 60 minutos é igual a 1 hora. Portanto, a gente consegue escrever 1 hora em 3.600 segundos. Basta multiplicar 60 minutos por 60 segundos. E 24 horas é igual a 1 dia. Então, a gente também consegue escrever 1 dia em segundos. Nesse caso, a gente precisa multiplicar 3.600 por 24. Os símbolos dessas unidades de medida são S para segundos, min para minutos, H para horas e D para dias. Toma muito cuidado aqui que, se a gente for falar que um mês tem 30 dias, por exemplo, a gente não pode colocar M para representar o mês. E a gente vai ver no próximo slide o porquê. Comprimento e suas unidades de medida. No Sistema Internacional, a unidade de medida padrão é o metro, cujo símbolo é M. Então, aqui tem metro, símbolo M e o valor 1 metro. Para estabelecer uma relação entre o decâmetro e o metro, perceba que o decâmetro ele é 10 vezes maior do que o valor do metro. Então, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Para estabelecer a relação entre o hectômetro e o metro, perceba que o hectômetro ele é 100 vezes o metro e o quilômetro é 1000 vezes o metro. A gente usa essas unidades de medida quando o comprimento é muito maior do que 1 metro.
Por exemplo, a distância entre duas cidades é 150 quilômetros. Se a gente fosse falar em metros, ficaria um número muito grande, ficaria 150.000 metros. E também tem unidades de medida para um comprimento menor do que o metro. Perceba que é sempre de 10 em 10, ou está multiplicando por 10, ou está dividindo por 10. O decímetro é 1/10 do metro, o centímetro é 1/100º do metro e o milímetro é 1/1000º do metro. Superfícies e suas unidades de medidas. No sistema internacional, a unidade de medida padrão para se medir superfícies ou áreas é o metro quadrado, cujo símbolo é m². É muito parecido com o slide anterior sobre comprimentos, só que aqui é metro vezes metro, por isso metro ao quadrado. E se lá a gente multiplicava por 10 ou dividia por 10, aqui a gente vai multiplicar por 10 vezes 10, que é 100. Então, o decâmetro quadrado, ele é 100 vezes maior do que o metro quadrado. Do decâmetro quadrado para o hectômetro quadrado, também vai multiplicar por 100. Por isso que o hectômetro quadrado, ele é 10.000 vezes maior do que um metro ao quadrado, e assim por diante. A mesma coisa vale para unidades menores do que o metro quadrado, como, por exemplo, o decímetro quadrado, ele é 100 vezes menor do que um metro quadrado e o centímetro quadrado é 10.000 vezes menor do que o metro quadrado. Capacidade e suas unidades de medida. No sistema internacional, a unidade de medida padrão para medir a capacidade é o litro, cujo símbolo é L. Então, partindo do litro, o decalitro ele é 10 vezes maior do que 1 litro, o hectolitro ele é 100 vezes maior do que o litro e o quilolitro é 1000 vezes maior. A mesma coisa vale para unidades menores do que 1 litro, tem o decilitro, que é 10 vezes menor, o centilitro, que é 100 vezes menor, e o mililitro, que é 1000 vezes menor. Dessas unidades de medida, as mais conhecidas são o litro e o mililitro. Massa e suas unidades de medida. No sistema internacional, a unidade de medida padrão para se medir a massa é o quilograma, cujo símbolo é kg. Diferentemente dos slides anteriores, que a medida padrão sempre era que estava aqui no meio, nesse caso da massa, a medida padrão é o quilo. Porém, a gente usa a mesma relação dos slides anteriores. Partindo do grama, que é 1g, se você multiplicar por 10 3 vezes, você chega no quilograma, e se você dividir por 10 3 vezes, chega no miligrama. Dessas unidades de medidas, as mais usuais são quilograma, grama e miligrama. Para finalizar essa aula, vou aproveitar que estamos falando de grandezas para falar sobre o próximo tópico do edital, que é a relação entre grandezas em tabelas ou gráficos. Já vimos, também na aula 5, que as grandezas podem ser diretamente proporcionais, quando uma medida aumenta, a outra aumenta também, ou quando uma medida diminui, a outra diminui também na mesma proporção. Inversamente proporcionais, quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção, ou não proporcionais, quando não tem uma relação de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas. A gente precisou discutir se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais na aula 5 para interpretar o enunciado dos exercícios e reescrever as informações usando o método da regra de 3. Quando essas informações estão contidas em gráficos ou tabelas, é necessário interpretar esses gráficos e tabelas e, além disso, o enunciado pode trazer informações extras e importantes para a resolução do exercício. A complexidade aumenta um pouco, no sentido que, além de interpretar, a gente também vai precisar analisar. Não percam a aula de exercício de sexta. Lá eu vou resolver com vocês exercícios selecionados de provas passadas da VUNESP sobre esses dois tópicos que eu apresentei nessa aula, grandezas e medidas e relação entre grandezas em tabelas ou gráficos. Se ficou alguma dúvida sobre a aula ou vocês têm alguma sugestão de melhoria, fiquem à vontade para comentar ou me mandar um e-mail que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Até sexta!